Bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui outra vez, olha só. Gente, eu quero tanto vir aqui contar para vocês sobre eu estar no mercado imobiliário, sobre vendas, porque assim, eu queria contar rapidinho, não sei se vai dar tempo, sabe? Eu comecei a vender, na verdade, com 9 anos de idade, eu sempre trabalhei com vendas. A primeira coisa que eu vendi na minha vida foi manga. Eu lembro que eu morava na roça e a minha tia, ela ia todo final de semana pra feira. Aí ela disse, um dia ela me disse assim, olha, se você quiser, porque eu gostava de comprar doce, eu amava comprar todos os doces que tinha na feirinha. Aí ela falava assim, ó, leva uma manga, se você vender, tudo que você vender é seu. Na verdade, ela falava assim, tudo que eu conseguisse vender. Eu levava 2, 3 mangas bem lindas, bem grandes, bem gostosas, e eu sempre vendia. Só que daí, só agora que eu descobri que a minha tia, ela me dava só umas moedinhas, sabe? Ela não me dava tudo, porque na verdade era... Naquela época era muito dinheiro, né? Cruzeiro, sei lá. Só sei que eu vendia e ela me dava dinheiro pra me comprar doce, Maria Mole, um montão de docinhos gostosos. E aí foi a primeira vez que eu aprendi sobre dinheiro. E eu aprendi o quê? Eu aprendi que o dinheiro ele é muito. Ele me dava tudo que eu queria. Então, assim, eu não sabia nem ler, mas eu sabia contar moedas. Aprendi muito rápido. E aí eu ia sempre na feira com a minha tia, levava as coisas pra vender, manga, laranja, o que tivesse, assim, eu levava. E aí, depois disso, eu entrei na escola bem atrasadinha, sabe? Com 9 anos de idade foi quando eu comecei a estudar, porque eu vivia no campo, né? Na roça. Aí quando eu cheguei na escola, meus amiguinhos eram todos pequenos e eu era assim, maior que eles, então eu entendia mais. Aí eu comecei a vender desenho. Eu vendia papel de carta, não sei se você lembra da sua época, aqueles papel de carta todos cheirosos. Eu ia na papelaria, comprava e vendia para eles. E as meninas colecionavam, então eu vendia bastante. Depois eu comecei a vender o dever de casa deles também, porque eles não sabiam fazer. Aí eu vendia, fazia a tarefa deles, fazia os trabalhos da escola, eu fazia e eu vendia. Aí depois, gente, depois eu cresci, com 11 anos, eu comecei a trabalhar de vender lanche natural nas clínicas na minha cidade. Porque tem umas 2 ruas na minha cidade que tem só clínicas, né? Todo tipo de clínica que você imaginar. Dentista, dermatologista, então eu vendia lanche natural. Eu passava 2 vezes ao dia e vendia lanche natural. Depois disso, a minha família, normalmente, sempre fomos na igreja, né? Aí eu comecei a vender na porta das igrejas morango coberto com chocolate depois do culto. E vendia muito. Porque o pessoal saía sempre com fome e aí já comprava e era uma delícia. E eu mesmo que fazia. Aprendi a fazer e vendia. Depois eu vi que o negócio estava dando certo. Eu comecei a vender cesta de café da manhã na porta da igreja também, e aí por encomenda, era muito bom, sabe? Eu amava fazer as cestas, comprar as coisas, entregar, era tão romântico. E eu ganhava meu dinheiro. Depois disso, gente, eu me mudei para Minas, né? Aí eu comecei a vender roupa. Eu vendia, consegui 3 sacoleiras, eu vendia muita roupa, malha, de malharia, de Monte Sião. Aí eu vendi bastante tempo. Aí depois disso, eu resolvi entrar para vender carro na Vox. Aí eu comecei vendendo cooperativa naquela época. Aí eu tinha que ligar pro pessoal da lista amarela e oferecer uma cooperativa e oferecer as pessoas para trocar de carro. Aí foi emocionante, que na primeira semana eu consegui trocar, vender 2 carros, 2 CrossFox. Aí imagina, para mim eu tava rica, né? Imagina, naquela época o salário era R$ 190 e eu consegui vender 2 carros. Além disso, eu trabalhava numa malharia, tinha 3 sacoleiras aqui em Jundiaí. E tinha também, eu era modelo da tamanho M de uma malharia do Isaac em Motião. Então assim, eu comecei a vender, ganhar muito dinheiro. Aí nessa época eu decidi sair da malharia e comecei a ser representante das lojas de malha. Aí eu ia por aí, gente, vendendo nas lojas, eu levava os modelos, fazia pedidos. Foi assim uma época maravilhosa. Mas depois eu decidi imigrar para a Europa, porque meu sonho era falar outros idiomas, explorar o mundo. Aí eu decidi que eu queria ser comissária de voo. Fiz o curso, foi maravilhoso. Bem na época que me chamou para ser comissária de voo, eu tive a oportunidade de sair do Brasil, me casei, fiquei 15 anos casada. E aí quando eu fui embora, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer, né? Da minha vida aqui nesse outro país, né? Então, eu comecei a estudar espanhol, claro. E aí eu comecei a vender por internet. Vender roupa, vender perfume importado. E foi assim uma fase muito boa para mim, porque por mais que eu não precisasse, que eu estava bem estruturada, né, o meu casamento era um casamento bem próspero, eu sempre fui independente, eu nunca gostei de depender de ninguém. E foi muito bom eu fazer isso. Aí, gente, foi conclusão. Continuei vendendo roupa, tal, tive uma estética. Aí depois que veio a pandemia,
né? Eu entrei na internet para gravar vídeos por hobby mesmo. Aí eu comecei a vender, né, as aulas por internet, porque na pandemia o que eu podia fazer, né? Era vender alguma coisa, né? E aí naquela época tinha muita gente assistindo a televisão. Aí eu comecei a criar vídeos pro TikTok, comecei a dançar, aí eu comecei a vender e-books, aí eu comecei a vender os treinamentos personalizados, deu certo. Tive vários alunos presencial, até hoje eu tenho mais de 20 alunas que estão comigo através do meu canal. Às vezes não tem visualização, mas tem a aluna ali que comprou o nosso programa, comprou o método, a aluna tá fazendo aula, então assim, sempre vendendo. E agora aqui no Brasil, eu vendo imóveis, né? Eu acho que o próximo produto que eu vou vender é avião, gente, porque eu já vendi quase tudo nessa vida. É relógio, é bijuteria, é que assim, eu tô contando resumido, né? Porque tem muito mais coisa. Então assim, não tô começando no mercado de vendas agora. Eu vendo, tem 30 anos, mais de 30 anos que eu trabalho com vendas. Então assim, pra mim é só o produto que mudou. E eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque tá dando certo. É sempre dar certo, né? Porque a verdade, quando eu entro pra fazer alguma coisa, eu não saio de lá enquanto não dá certo. E eu já entro com certeza que deu certo. Entendeu? É isso, gente, minha história. Outro dia eu vim contar aqui melhor detalhada, que eu quero contar pra vocês, pra quem tá aqui, que me conhece, saber, né, que, ela começou no mercado imobiliário agora. Não, gente, eu comecei no mercado imobiliário agora, tem mais de ano, tá? Desde quando eu cheguei no Brasil, no primeiros 6 meses já comecei a trabalhar. Só que eu não tinha creche, aí tirei depois, uma longa história. Mas enfim, que eu trabalho com vendas há muitos anos. Então eu acho que eu tenho dom mesmo. Eu acho que eu nasci pra vender. Então é isso, só pra vocês saberem um pouquinho mais de mim, tá bom? Beijos, tchau!